Bom dia, meu nome é Laertes Boechat, eu sou representante do IBREI para o Luxemburgo e presidente do Conselho Comercial Luxemburgo-Brasil no Luxemburgo. Nessa apresentação, eu vou fazer uma pequena introdução do que é a mentalidade luxemburguesa e como essa mentalidade levou o Luxemburgo a ser uma das rendas per capita mais elevadas do mundo. Não adianta somente apresentar dados. Eu preciso explicar o Luxemburgo aos brasileiros, assim como eu tento explicar o Brasil aos luxemburgueses. A lógica aqui é de outra natureza, muito distinta da lógica que rege o pensamento no Brasil, mas há pontos em comum. Eu agradeço sinceramente ao presidente do IBREI, Maurício Prazac, e seus colaboradores por essa oportunidade. Os dados sobre o Luxemburgo podem ser encontrados na internet, nos sites da Luxembourg for Finance, no LOFT, LHOFT, na OCDE, no Statec, o equivalente ao IBGE do Brasil aqui no Luxemburgo, e isso é um vídeo. Vocês podem voltar e examinar com calma. Depois eu vou dar uma visão rápida sobre o quadro político interno no Luxemburgo e como isso afeta a percepção entre Luxemburgo e Brasil como parceiro nos negócios. Nós vamos falar um pouco sobre os BRICS e vamos falar brevemente sobre o Brexit. Nessa apresentação, eu espero promover uns aspectos que, uma vez conhecidos no Brasil, deveriam colocar o Luxemburgo como target prioritário no setor público e privado no Brasil. Por que eu escolhi falar primeiro de política? Porque, nesse momento, a política entre esses dois países é relevante. Enquanto isso, o Luxemburgo é o cofre da Europa e o Brasil não está alerta a esse fato. O Brasil vê mais o que é visível a olho nu e foi impedido pela esquerda brasileira de ver os aspectos extremamente estratégicos dessa relação entre Luxemburgo e Brasil. Vamos então à mentalidade luxemburguesa. O Luxemburgo é a segunda maior praça financeira do mundo. Os Estados Unidos são a primeira praça financeira do mundo porque o governo americano obriga todos os trabalhadores a investir o fundo de garantia deles na bolsa. O Luxemburgo é um país AAA. Isso significa que no Luxemburgo você encontra o dinheiro mais barato do mundo. AAA é a referência para qualquer outro país. Outros países também têm esse status e têm essa mesma referência, mas não têm a liquidez, disponibilidade financeira que existe no Luxemburgo. O Luxemburgo tem reserva suficiente para emprestar. Claro está que, se chegamos a esse ponto, é porque temos sido historicamente consistentes e responsáveis na escolha dos nossos investimentos. O país é sólido e pode emprestar dinheiro barato, mas só para projetos sólidos, bem apresentados, com modelos de trabalho realistas. Pretendo pedir tanto para esse propósito. Posso pagar tanto como juros anuais. Essas são as minhas garantias funcionais. Essas são as minhas garantias reais. O governo, as ações da companhia, o que seja. A figura de proa do assunto tem que ser sólida. A pessoa que apresenta o projeto tem que ser sólida, conhecida no meio financeiro e com reputação imaculada. O pessoal daqui é muito simples. Eles são gente simples e tratam de dinheiro de maneira extremamente pragmática. Muito dinheiro. Não tem complicação nem burocracia fantasiosa para tirar dinheiro do rico e dar ao pobre. Não existe isso aqui.
O resultado disso é que quando alguém vê a apresentação do projeto, entende rápido que está diante de uma pessoa que pode levar esse projeto adiante. Como doutrina de base para entender o Luxemburgo, a gente tem que ver que o Luxemburgo abomina a precariedade. Olha só a palavra que estou utilizando. O Luxemburgo abomina a precariedade. O Luxemburgo não se preocupa com o preço do projeto. Ele se preocupa com as garantias de cumprimento pelo menor preço. Essa nuance no entendimento do Luxemburgo é essencial para fazer negócio com o Luxemburgo. Não temos um mercado interno forte. Tipicamente, nós não somos os compradores. Somos 500 mil pessoas. É um microestado. O Luxemburgo inteiro tem 167 mil cabeças de gado. Ponto. Em 2018, dados do Google, no mesmo ano, o Brasil teve 211 milhões de cabeças de gado. A população do Brasil é da ordem de 200 milhões de habitantes. O Brasil teve uma captação nesse período, captação de fundos no mercado de fundos de investimento, da ordem de 165 bilhões de reais, num crescimento vertiginoso de 226% em um ano. Revista Exame, a fonte disso. O Luxemburgo tem um mercado em fundos de investimentos da ordem de 5 trilhões de dólares em fim de 2017, evoluindo ano a ano 10%. Né? A população do Luxemburgo é da ordem de 500 mil habitantes. O estado do Luxemburgo é 1/3 do estado de Sergipe. Nós somos do tamanho do extinto estado da Guanabara, aí no Brasil. Eu estou expondo esses dados para dar uma noção de escala e prioridades de cada país e, com isso, mostrar em que setores cada um dos países mostra sinais claros de competitividade e onde cada país pode ser útil um ao outro. Os parâmetros econômicos do Luxemburgo são radicalmente diferentes do assunto com qualquer outro país considerado normal. O Luxemburgo é um microestado. O que temos de forte aqui é o mercado financeiro de primeiríssima categoria, o mercado monetário, o custo do capital. As atividades interessantes no Luxemburgo são as atividades de capital intensivo. O empresário brasileiro deve estar suficientemente preparado para entender a utilidade prática de dinheiro barato como fonte de competitividade. Sem dinheiro barato, uma empresa não tem como competir honestamente. O Luxemburgo não tem como ter um time de futebol horrível, né? Ou uma equipe olímpica de peso. Né? Não tem gente suficiente no país para escolher uma boa seleção. Porém, quando entramos na Fórmula 1, ou no business de satélite, ou no aeroespacial, ou em qualquer atividade onde o capital substitui o trabalho, o Luxemburgo pode oferecer uma vantagem competitiva perene, que os outros países não podem oferecer. A motivação do Luxemburgo não é pegar o seu dinheiro, ele não está com pressa de pegar o seu dinheiro. O Luxemburgo, dinheiro aqui tem de sobra. Aqui não tem isso de necessidade ou pressa. A motivação do Luxemburgo é preservar o status AAA já alcançado. Qualquer outro assunto por aqui é secundário, irrelevante e desinteressante. Ganhos enormes, projetos mirabolantes sem base, ganhos rápidos e especulativos, nada disso interessa. Interessa a certeza do sucesso dentro de um risco muito bem controlado e documentado. Nesse contexto, o dinheiro sai rápido e barato, se o parceiro do outro lado tem a agilidade necessária para se engajar com o Luxemburgo. Nós aqui somos muito ágeis.
Na verdade, somos a referência mundial em agilidade e prática no trato com dinheiro. Bom, essa é a mentalidade aqui, né? E agora vamos falar um pouco sobre o quadro político interno no Luxemburgo e como isso afeta a percepção do Brasil como parceiro nos negócios. Nesse segundo bloco, eu gostaria de falar sobre a percepção do Brasil aqui na Europa. Foi perguntado, né? A política afeta os negócios. Como mínimo, o quadro legal onde o business se realiza sofre pressão política para que esse business seja realizado de acordo com certos estilos de fazer negócio. Da igual em que parte do mundo isso ocorre, estamos falando da natureza humana. A esquerda faz negócio de maneira muito distinta da direita. Essa mentalidade aqui no Luxemburgo não convence o meio financeiro de primeira linha. O pessoal aqui é muito simples nesse sentido. Essencialmente, o luxemburguês típico ainda é um fazendeiro, dono de terras muito valiosas. Isso funciona ou isso não funciona? A direita não é cruel, mas às vezes quem tem dinheiro pensa que todo mundo é igual e essa percepção leva a cometer erros. É difícil sentir como o outro é diferente de você. Não é meu propósito dar aula de ciências políticas aqui, mas é importante entender as bases das razões. Como o Brasil é percebido por aqui? Qual é o sentimento que o pessoal daqui dessa região alimenta quanto ao Brasil e por quê? Há pouco tempo atrás, menos de um ano, o Brasil tinha Dilma apresentando um discurso disfuncional nas Nações Unidas. O assunto de empacotar vento e uma série de outras anedotas. De repente, com o Bolsonaro no poder, o discurso muda e houve uma reorientação na política do Brasil que, de uma maneira ou de outra, é radical. Desde um regime claramente de esquerda, passou a um regime claramente de centro-direita. Eu sei que não é de extrema-direita, mas o contraste da diferença, nessa diferença política, cria tensões. A natureza não dá saltos e a percepção sobre o Brasil no mundo tampouco dá saltos no sentido para onde queremos, né? O rating do Brasil nos mercados financeiros agora ainda é o rating da época da Dilma. O preço do dinheiro para o Brasil ainda agora é alto. O Brasil tem que dar mais garantias do que é o necessário para poder obter empréstimos competitivos a nível internacional. Do mesmo jeito que uma pessoa endividada que precisa de dinheiro e vai botar uma joia no prego. A Caixa Econômica Federal faz isso aí no Brasil. Não estou falando nenhuma novidade. O efeito concreto dessa reorientação política repentina é chocante por definição. Como as crianças que estavam se divertindo e de repente chega o papai do trabalho e diz: vamos apagar a televisão? Vamos pegar papel e lápis e começar a estudar? Cadê seu caderno? O que você estudou hoje? A reação das crianças é extremamente antagônica a esse tipo de abordagem. Essa comparação já fez muita gente da esquerda não gostar do assunto, mas é isso que interessa no exercício da soberania nacional brasileira. Ordem e progresso. O Brasil está fazendo o que é bom para o Brasil. E isso está deixando muita gente irritada com o Brasil. Para a França, o Brasil é um mau exemplo para o resto do mundo. Um pequeno parênteses. O problema entre o Brasil e a França é que a França continua sendo um país essencialmente agrícola, muito moderno, muito rico, com um parque industrial enorme, mas essencialmente agrícola.
da casualidade que o Brasil também é um país agrícola, porém, territorialmente, o Brasil é desproporcionalmente maior que a França. E a França quer fazer de tudo para que a Europa coloque sanções econômicas sobre o Brasil e impeça o acesso de produtos agrícolas brasileiros na Europa. A Europa advoga e defende a parceria com o Mercosul. Daí a oposição da França a tudo que venha do Brasil. A Comissão Europeia já passou por isso em outros produtos. A Europa precisa de competitividade e produtividade, e não só de produção. Bom, eu agora, nesse terceiro bloco, eu gostaria de falar sobre aspectos da política interna do Luxemburgo que afetam o estilo de fazer negócio com o governo. O Luxemburgo está sendo governado agora pelo segundo mandato de uma coalizão de partidos minoritários. Cada partido dessa coalizão, por separado, tem menos porcentagem de votos que o partido do centro-direita, alinhado com a postura política do Bolsonaro. A coalizão é composta pela esquerda típica, os liberais absorvidos ideologicamente pela esquerda e os verdes de esquerda. Tanto os verdes quanto os liberais não têm uma doutrina própria específica, suficientemente ampla como para institucionalizar um país. E por isso a esquerda exercita efetivamente e onde pode uma doutrinação das instituições do país através dos liberais e dos verdes. A plataforma política da esquerda é bem conhecida dos brasileiros. Ideologia de gênero, se possível nas escolas, desde a mais tenra infância. Expulsão das professoras de catecismo nas escolas públicas como presença nociva. Eliminação dos símbolos religiosos e históricos nacionais das repartições públicas e, se possível, um ataque político direto às instituições de Estado luxemburguês. Aparelhamento do setor público, contratação seletiva de agentes doutrinados pela ideologia de esquerda, reforma constitucional radical, polícia de Estado e, se possível, ataque até ao próprio monarca. Tudo que o Brasil repudiou nas últimas eleições. As instituições financeiras do Luxemburgo são muito sólidas e atendem a interesses internacionais enormes. E desde muito tempo atrás sabiam que haveria a estratégia de ataque político à Bolsa, querendo dinheiro para projetar o poder do governo de esquerda do Luxemburgo e a sua ideologia para além das suas fronteiras. A Bolsa convencional do Luxemburgo preservou o progresso adquirido e não permitiu a invasão da esquerda. Para isso, criou uma Bolsa Verde, separada do sistema econômico convencional, para gerenciar o contato da comunidade político-financeira luxemburguesa com países vindos da doutrina totalitária do ex-bloco soviético, que ainda hoje sustentam políticas totalitárias. No Luxemburgo, no regime político atual, é bem mais fácil criar empresas de caráter social. Seja o que seja, por exemplo, no Brasil, o interesse pode estar no financiamento dos assentamentos que podem se considerar legais, enquanto se nega o capital necessário àqueles assentamentos que são visivelmente ilegais a partir de mortes e crimes. Isso está acontecendo agora no Brasil. Se fala em pelo menos 400 mil assentamentos ilegais no Brasil e intervenções de políticos brasileiros no avanço da plataforma da reforma agrária.
O caráter da empreitada é essencialmente político-social e em termos de estabilização da reforma agrária. Também podemos ver isso como contenção da instabilidade e de respeito à propriedade dos outros em limites aceitáveis. A natureza faz o resto. A terra sozinha, sem capital para insumos agrícolas, só dá espinho. Ainda assim, as iniciativas que sejam razoáveis e façam sentido numa racionalidade evidente têm pleno espaço no sistema econômico convencional luxemburguês. Outra coisa, o Brasil precisa de data centers seguros. E nisso o Luxemburgo pode ajudar muito. A informática tem um valor agregado importantíssimo e evidente, chamado transparência. Bom, vamos no quarto bloco falar sobre os BRICS, né? Por que falar de BRICS no Luxemburgo? Eu sou o representante do Brasil no grupo BRICS aqui no Luxemburgo. Eu tenho que centrar o foco do meu discurso sobre o exercício da soberania dos países BRICS, que o Brasil faz parte também desse esforço. Coletivamente, nossas moedas não são aceitas a nível internacional. Nossas moedas são consideradas moedas exóticas e, por isso mesmo, facilmente manipuláveis no mercado internacional. Essa exclusão do sistema financeiro de primeira categoria está na base da desigualdade econômica entre países pobres e ricos. Isso é um ponto comum de discussão e de acordo entre os países BRICS. Mas vai de encontro, quando a gente então dá suporte a isso, vai de encontro ao acordo Bretton Woods, onde o dólar americano substitui efetivamente o padrão ouro. A China, como exportador de sucesso, entendeu a problemática há muito tempo atrás. A problemática de ter uma moeda que ninguém quer e dá suporte ao assunto BRICS. A China é um parceiro pesado no Luxemburgo. A China criou lastro financeiro de grande envergadura no Luxemburgo. Veio ao Luxemburgo e emite bônus do Tesouro chinês em renminbi. A China criou 7 bancos novos no Luxemburgo e, se não fosse pela política de contenção do avanço chinês dos americanos, esse número iria seguramente para 20 bancos aqui. Com essa presença, a China no Luxemburgo consegue dinheiro barato aqui. Com todo o sucesso econômico da China no meio financeiro internacional, o dinheiro para eles é caro. O país tem uma série de elementos de organização política que para eles deixa o dinheiro caro. Os países comunistas não são dados a querer entender como o dinheiro funciona. O assunto irrita ao pessoal dessa cultura e eles, mais bem, são reticentes e veem o assunto de dinheiro e finanças internacionais com certa aversão. Esse é o ponto fraco dos países comunistas, crer que o dinheiro é a fonte de todos os males. O BRIC é um grupo de chefes de Estado e esse ano quem lidera ou quem é o host do grupo é o Brasil. E o Luxemburgo tem uma posição preponderante no suporte às iniciativas financeiras entre esses países. O Luxemburgo pode ajudar muito. O Brasil, como parceiro parrudo no agronegócio, deveria estar super interessado no assunto e defender sua posição ao sol no panorama financeiro do Luxemburgo. Te digo sério, não vai ser fácil. Não vai ser um passeio no parque.
Cambiando de assunto, vamos falar agora brevemente do Brexit. Nos últimos 3 meses, o ambiente dos negócios do Luxemburgo em geral tem sido afetado diretamente e positivamente pelo Brexit. O setor financeiro do Luxemburgo está se beneficiando com o Brexit. Esse fenômeno está atuando como divisor de águas. As fidelidades e simpatias estão sendo colocadas à prova. Quem estava com dúvida sobre quem deve fidelidade a quem, se está definindo. Conclusão, último bloco para encerramento. Vejam bem que a nível diplomático, na doutrina de esquerda, as credenciais de diplomatas do Luxemburgo e de Israel não foram bem recebidas pelo governo anterior da Dilma e do Temer. O Brasil agora se encontra isolado, à margem do sistema financeiro mundial e, de certa forma, refém dos Estados Unidos e da China, justamente os 2 países mais agressivos do planeta. Eles vão aí no Brasil ofertar dinheiro caro. Não vão fazer favor a ninguém. O Luxemburgo pode ofertar dinheiro mais barato, mas o Brasil, por iniciativa própria, não vem aqui nem pela via pública, nem pela via privada. O Brasil, mesmo com o Bolsonaro como presidente, ainda tem uma infraestrutura administrativa essencialmente aparelhada e doutrinada pela esquerda, e isso afeta a forma de tratar dos negócios. Espero que quem ouça entenda isso como crítica construtiva, no intuito de orientar os esforços de governantes e empresários brasileiros, no sentido de canalizar o mínimo de recursos onde vai dar mais resultado em menos tempo. A fórmula do sucesso é simples. Quem complicou foi a esquerda. O Luxemburgo tem um setor financeiro excepcionalmente desenvolvido e sólido, com um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. A economia vai bem, obrigado. Da mesma maneira que qualquer grande empresa do mundo não pode passar sem uma presença comercial importante no Brasil, o Brasil não pode se dar ao luxo de dizer que não precisa do Luxemburgo. Amigos brasileiros, e em especial o Maurício Prazak e seus amigos, agradeço sinceramente a oportunidade de aportar minha pedra à construção dessa ponte de 2 vias entre o Brasil e Luxemburgo. Agradeço a todos que me deram o seu tempo. Espero que a minha mensagem seja frutífera e bem recebida. Parabéns, Maurício. Continua sua obra que está indo bem. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Saudades do Brasil.